Não é tão comum no futebol, mas existem jogadores que se sentem mais à vontade defendendo as suas seleções nacionais do que jogando pelos seus próprios clubes. Ao contrário da maioria, eles acabam conseguindo jogar melhor pela sua seleção, vestindo a camisa do seu país, do que jogando normalmente pelo seu time. Tem 10 nomes pesados e históricos na lista de hoje, e a gente vai começar com um dos mais emblemáticos. Número 1, Miroslav Klose. O maior artilheiro das Copas é talvez o maior camisa 9 da história da seleção da Alemanha. Klose disputou 4 Copas do Mundo pela seleção da Alemanha, sendo que em 2002 ele foi vice-campeão, perdendo para a seleção brasileira por 2-0, e depois ele foi campeão em 2014 aqui no Brasil. Inclusive, ele jogou 7-1 e fez um dos gols dos alemães. Na carreira do Klose por clubes, ele sempre foi um bom atacante, mas também nada de outro planeta. Tanto que, tirando as Copas, ele só tem uma artilharia na carreira. Quando em 2005 e 2006 ele foi artilheiro da Bundesliga, quando ainda defendia o Werder Bremen. Pela seleção, os números são ótimos. Ele marcou 71 gols em 137 jogos. Já por clubes, a equipe que ele mais balançou as redes foi o Werder Bremen, com 63 tentos ao total. Então é isso, pensou em Klose, automaticamente pensou em seleção da Alemanha. Número 2, Lukas Podolski. Outro nome que acabou marcando época foi o companheiro de ataque de Miroslav Klose, Lukas Podolski. Podolski nunca chegou a ser unanimidade nos clubes pelos quais passou. Bom jogador, mas longe de ser craque, sempre contribuiu bastante com assistências. Na seleção alemã, foram 130 jogos disputados. Marcou 49 gols e deu 31 assistências, ou seja, 80 participações diretas em gols. Teve bons momentos no Bayern de Munique e no Arsenal, mas nunca atingiu o patamar de ídolo. Então, acabou criando uma identificação muito maior com a seleção da Alemanha. Número 3, Kleberson. Talvez um dos casos mais emblemáticos do Brasil seja o do volante Kleberson. O meio-campista foi uma das gratas surpresas da Copa do Mundo de 2002. Acabou sendo titular no time de Felipão em vários jogos importantes do Penta, incluindo a final contra a Alemanha. As atuações sob o comando de Felipão na Copa de 2002 acabaram rendendo para Kleberson quase que um status de craque. Tanto que ele foi contratado pelo Manchester United com o aval de Sir Alex Ferguson como a grande contratação do momento. Só para vocês terem uma ideia, ele foi apresentado junto de um tal de Cristiano Ronaldo, que na época, perto do Kleberson, era apenas uma promessa. Acontece que o Kleberson nunca se firmou no Manchester United ou em qualquer outro clube que tenha passado na carreira. Ele ainda foi convocado pelo Dunga para mais uma Copa do Mundo, a de 2010 na África do Sul. Mas naquela campanha acabou jogando apenas 9 minutos, quando o Brasil já vencia o Chile por 3-0 nas oitavas de final. O Kleberson acabou encerrando a carreira no Fort Lauderdale da MLS. Número 4, Taffarel. Sinônimo de pegador de pênalti, Taffarel também tinha que aparecer nessa lista. O ídolo brasileiro foi um dos grandes nomes do Tetra em 1994, especialmente pelo seu destaque nas cobranças de pênaltis. Em 1998, em nova disputa de pênaltis, agora contra a Holanda, ele mais uma vez cravou seu nome na história, consagrando de vez o seu status de ídolo. Ainda no seu começo de seleção brasileira, ele foi campeão do mundo sub-20 e tem na bagagem também 2 taças da Copa América. No Brasil, jogou pouco pelo Internacional e depois foi para o futebol italiano, onde teve bons momentos no Parma. Depois, passou muitos anos na Turquia defendendo o Galatasaray. Ele pode até ser considerado um ídolo no futebol turco, mas as suas atuações pelo Galatasaray nem de longe são comparáveis às que ele teve na seleção brasileira, onde todo mundo pelo menos uma vez já deve ter dito "sai que é sua, Taffarel", bordão que ficou eternizado pela narração de Galvão Bueno. Número 5, Guilherme Ochoa. Outro goleiro que tem atuações memoráveis defendendo a sua seleção é o mexicano Guilherme Ochoa. O mexicano é um verdadeiro operador de milagres quando está a serviço da sua seleção. Vocês podem ver isso a cada Copa do Mundo que passa. Uma das grandes atuações do Ochoa pelo México acabou sendo na Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil, coincidentemente, contra a seleção brasileira. Ele fechou o gol naquele dia. Logo depois da Copa de 2014, ele se transferiu para o Málaga da Espanha e rodou bastante no futebol europeu. Ele teve também um destaque legal na carreira defendendo o América do México. Mas claro, as suas atuações mais memoráveis, onde ele de fato ficou conhecido mundialmente, foi defendendo a seleção do México. Número 6, Robinho.
Robinho surgiu no Santos como uma das principais promessas do futebol brasileiro. Entre 2006 e 2010, ele não conseguiu ter boas atuações no futebol europeu. Tanto que ele foi contratado pelo Real Madrid com a camisa 10 e com o título de O Príncipe. Mas nunca fez jus a tamanha expectativa. Mesmo indo para o Manchester City, mesmo indo para o Milan, as coisas nunca foram como se imaginava. Agora, bastava Robinho vestir a camisa da seleção brasileira que ele era outro jogador. Principalmente no período em que a seleção brasileira foi treinada pelo Dunga, o Robinho foi um dos principais jogadores da equipe. Então ele foi artilheiro e campeão da Copa América em 2007, campeão da Copa das Confederações em 2005 e em 2009 e também foi muito bem na Copa do Mundo de 2010 na África do Sul. Tanto que no jogo em que o Brasil é eliminado pela Holanda nas quartas de final, o gol do Brasil é marcado pelo Rei das Pedaladas. Então, no fim das contas, de atuações marcantes pelos clubes pelos quais passou, apenas pelo Santos mesmo. De resto, seleção brasileira demais. Número 7, Diego Forlán. Diego Forlán é com certeza um dos nomes mais importantes da história da seleção uruguaia, principalmente na missão de resgatar o respeito à seleção. Ele é conhecido como o homem que dominou a Jabulani. O atacante foi importantíssimo para que o Uruguai conquistasse em 2011 a Copa América. Na Copa de 2010, o Uruguai acabou parando nas semifinais, graças ao ótimo rendimento de Diego Forlán, que marcou vários golaços naquela Copa. No fim das contas, o Uruguai ficou com o 4º lugar da Copa, mas o Forlán foi escolhido como o melhor jogador da competição. Ao todo, ele tem 6 gols em Copas do Mundo em 10 partidas disputadas. Por clubes, ele teve até sim boas atuações pelo Atlético de Madrid, pelo Manchester United, só que, claro, as atuações mais memoráveis e mais importantes da carreira acabaram sendo com a camisa celeste. Número 8, Eduardo Vargas. O chileno Eduardo Vargas sempre foi cercado de muita expectativa e sempre foi cobiçado por diversos times do futebol brasileiro e também do futebol europeu. Vargas foi um dos grandes nomes das históricas conquistas do Chile da Copa América, um bicampeonato seguido, em 2015 e em 2016. E detalhe, em ambos os títulos ele foi o artilheiro da competição por 2 oportunidades. Acontece que por clubes a história sempre foi diferente. Nunca conseguiu atender os investimentos e as expectativas. No Brasil, ele teve uma passagem bem discreta pelo Grêmio, aí passou um tempo na Europa e hoje é jogador do Atlético Mineiro. Apesar da vitoriosa passagem pelo Galo, individualmente falando, os números dele ainda estão bem aquém do esperado. 24 gols marcados em 130 jogos. Esses números fazem muita gente questionar o seu custo-benefício, enquanto na seleção do Chile ele simplesmente manda e desmanda. São 40 gols em 106 aparições com a camisa roja. Número 9, Xherdan Shaqiri. O atacante Xherdan Shaqiri também se transforma quando veste a camisa do seu país, a Suíça. O atacante tem até boas aparições com as camisas do Bayern de Munique e do Liverpool, mas quase sempre ficou marcado por ser um jogador reserva. Já pela Suíça, sempre foi titular, uma das referências do time e sempre deu muito trabalho para as outras seleções europeias. São 29 gols e 34 assistências em 114 jogos pela Suíça. Já pelos clubes que defendeu na carreira, onde teve o melhor rendimento individual, foi no Basel, onde fez 23 gols. Para se ter uma ideia de que ele era muito mais eficiente na Suíça, pelo Bayern de Munique ele fez 17 gols e pelo Liverpool apenas 8. Número 10, James Rodrigues. E para finalizar a nossa lista não poderia faltar um cara que está muito em evidência, James Rodrigues. O colombiano encantou o mundo em 2014 com as suas atuações na Copa do Mundo do Brasil. Logo depois, ele acabou assinando com o Real Madrid numa transferência multimilionária. Acontece que ele nunca justificou no Real Madrid aquele investimento e nem nos outros clubes europeus que acabou defendendo depois. No entanto, ele sempre apresentou boas performances na seleção colombiana, e isso digo até os dias de hoje. Hoje em dia, ele é jogador do São Paulo, onde teve algumas oportunidades com o Dorival Júnior no ano passado, mas nada demais. Tanto que recentemente, até por não estar sendo aproveitado, ele até chegou a pedir a sua rescisão de contrato. E agora, nos últimos dias, voltou atrás na sua decisão. Agora, quando ele veste a camisa amarela da Colômbia, a história é outra. Agora eu queria saber de você aqui nos comentários. Qual jogador dessa lista você acha que mais mudava, mais tinha diferença do rendimento da seleção pro clube? Comenta aí que eu quero muito saber. Então, bom, galera, esse aqui foi o segundo vídeo dessa sexta-feira. Agradeço profundamente a você pela companhia em mais um vídeo do canal. E não se esqueça, se tiver gostado desse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe, comente e me siga aqui também nas minhas redes sociais. Então é isso, galera, tamo junto, até amanhã e até o próximo vídeo.
Fiquem com Deus e um ótimo final de semana. Vini Wagner aqui, valeu, falou e fui!